Olá, estamos aqui de novo com o programa Código de Honra. O programa Código de Honra é uma iniciativa do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP. Hoje contamos com a ilustre presença de um membro do tribunal, ele que nada mais, nada menos é o desembargador Antônio Carlos Malheiros. Bom dia, desembargador. Bom dia. Como vai? Bom dia. Desembargador consultor da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos para um assunto extremamente interessante hoje, que é a adoção. Isso. E eu gostaria de saber o que é a adoção de crianças e adolescentes e como ela funciona no Brasil. Olha, é um grande ato de amor. Na verdade, o maior ato de amor seria da parte do poder público valorizar mais as famílias mais empobrecidas, as famílias mais carentes, as famílias que habitam lugares muito ruins, muito difíceis da periferia. E eu costumo dizer que miséria financeira, miséria econômica gera outros tipos de miséria. E nesses outros tipos de miséria a gente vê famílias se desagregando. Grande parte, a maior parte, eu posso garantir isso para você, das crianças que são postas em adoção são crianças que vêm de famílias desestruturadas em razão da pobreza, né? E daí maltrato às crianças, situações muito ruins, né? No âmbito familiar, e as crianças acabam sendo retiradas de suas famílias. Na verdade, então, esse seria o grande ato de amor que o Estado, que o poder público tomasse mais conta, prestigiasse em primeiro lugar, acima de tudo, as pessoas mais pobres, né? Esse seria o grande ato de amor, porque o que a gente gostaria mesmo é de ver todas as crianças morando com os seus pais, com a sua família biológica. Mas isso a gente sabe que não deixa de ser um sonho de uma noite de verão. A gente acaba percebendo que estamos distante, muito distante, disso que a gente quer tanto. Então, sobra a adoção. E a adoção, então, é um procedimento que se faz, num primeiro momento, as crianças sendo retiradas provisoriamente de suas famílias biológicas. Se houver uma família extensa, né, tiver uma vovó, um tio que tenha condições de ficar com esta criança, ainda que provisoriamente, ótimo. Se não, essas crianças irão para abrigos. Abro um parênteses aqui para dizer que os nossos abrigos tendem a, no futuro, diminuírem em número, porque o que se fala muito hoje, o que já é uma realidade, por exemplo, na Itália, é da família acolhedora, ou seja, ao invés de existirem abrigos, seriam famílias que acolheriam essas crianças enquanto não são adotadas. Muito bem. De uma maneira ou de outra, retiradas essas crianças, indo para a família extensa ou para um local de acolhimento, a lei determina que em 2 anos, não é, essas crianças sejam postas em adoção ou devolvidas para suas famílias biológicas. E muitas vezes acontece dessa devolução ser possível. O pai alcoólatra parou de beber, né? A mãe que se prostituía agora arrumou um emprego, enfim, alguma coisa se fez por essa família que estava tão desagregada, tão perdida, possibilitando a devolução dessa criança. A gente já sabe que é praticamente impossível crianças que foram vítimas de tortura, e tortura é uma coisa que é diferente de maltrato,
Maltrato, eu digo, do pai alcoólatra que chega embriagado em casa, a criança está chorando, e ele dá um tapa nesta criança. Esse pai merece ser advertido, esse pai merece ter uma punição, mas dá para trabalhar com esse homem e essa criança dá para ser devolvida. Tortura tem requintes de sofisticação, né? Então, um menino de 6 anos, por exemplo, pendurado pelos polegares. O casal, a mãe segurava os bracinhos da criança, da menininha, de 6 anos de idade, abria as mãozinhas dela e o pai colocava em cada mão ovos que estavam acabando de sair da água fervendo. Queimadura com bituca de cigarro é a tortura padrão. Isso é tortura, não é maltrato, né? Alguma coisa de momento, alguma coisa passageira, que também é reprovável, mas muito longe da reprovação total e absoluta da tortura. Então, quando a criança vem de um lar onde foi torturada, a gente já sabe que essa criança, ainda que naquele momento retirada provisoriamente, não vai voltar para lá. E mesmo a criança vítima de violência sexual, a gente já sabe que não vai voltar mais se ficar efetivamente configurada essa situação. A gente sempre lembra que o devido processo legal deve ser obedecido. Muito bem, nesses 2 anos se examina toda essa situação, se a criança vai voltar ou não vai voltar. Os pais, por pior que sejam, por mais graves que tenham sido os atos praticados por eles têm direito à defesa, não há dúvida nenhuma, e muitas vezes a nossa valorosa Defensoria Pública age com muito afinco na defesa dessas pessoas. Muito bem, decorrido esse período, se forem esses pais destituídos do poder familiar, houve aquele período de suspensão do poder familiar e depois a destituição definitiva desse poder familiar. Ainda que haja possibilidade de recursos, mas nesse primeiro momento de destituição, essa criança já pode ser colocada em adoção. Ser colocada em adoção não significa que essa criança vai ser adotada. Sim. Né? Ela é colocada em adoção. Pode ser adotada, pode nunca ser adotada. A OAB, nós da Coordenadoria do Tribunal de Justiça, fizemos inúmeras campanhas e aumentou o número de brancos, casais, pessoas brancas adotando crianças negras. Isso é muito bom. Aumentou o número, por causa dessas campanhas também, de crianças mais velhas sendo adotadas. Grupos de irmãos, nós temos aí um trabalho que eu, inclusive, andei participando lá no SEDE Sapiência, por permissão da então juíza da Vara Central da Infância e Juventude, doutora Mônica, nos indicou casais para a chamada adoção compartilhada. Já que financeiramente eu não tenho condição de adotar mais do que uma criança, mas são 5 irmãos que não devem ser separados. O que a gente faz? Nós estamos começando a trabalhar com a chamada adoção compartilhada. Como funciona? Um grupo de pessoas que se reúnem, né, e que se comprometem, essas pessoas entre si, que essas crianças ficando uma com ele, outra com aquele outro casal, com outro casal, com outro casal,
essas crianças vão sempre se encontrar, né? Então esses casais vão fazer todo o esforço para que essas crianças com frequência estejam juntas, para evitar, né, essa coisa tão triste de eu nunca mais ver o meu irmão, tá certo? Então, já que eu não posso adotar os 5, eu adoto um, você adota outro e a gente vai se encontrando. Então isso também está se resolvendo. Crianças com deficiência física também aumentou o número de adoções. Outro dia eu acompanhei uma adoção emocionado por um casal de brancos de um menino negro de 9 anos de idade que não tinha os bracinhos. Entendi. Né? Foi adotado, numa ótima, esse menino está super feliz nesta casa. Agora, o que eu ainda vejo com bastante dificuldade é a adoção de crianças com deficiência mental. Há sempre um receio do que essa doença mental, quando esta criança for maior, vai provocar. Síndrome de Down, que todos nós sabemos, das crianças que são incrivelmente doces, né? A síndrome de Down, essas crianças ainda têm a felicidade de encontrarem casais que os adotem. Crianças com paralisia cerebral que vão ficar numa cama, não é? Há casais também de coração grande, cabeça aberta, que vão adotar essas crianças. Agora, aquela criança que sofre de uma psicopatia, eu desenvolvo ainda um trabalho de voluntariado na Cracolândia e topo com adolescentes grávidas na Cracolândia. Outro dia eu tolamente perguntei para uma menina de 14 anos na Cracolândia quem era o pai. Ela estava magérrima, muito magra, com um barrigão, estava grávida. Eu perguntei para ela quem era o pai e ela sorriu para mim e falou: tio, eu não sabia nem que eu tinha transado, né? Entendi. Ou seja, isso acontece muito e me disseram, né, médicos me falaram, neurologistas me falaram que crianças, filhas de mães de gestantes viciadas em crack, forçosamente nascerão com lesões cerebrais que se manifestarão desta e daquela forma, né? Então essas crianças, na verdade, as mães, no momento de dar à luz, elas correm nas maternidades públicas, dão à luz, saem correndo, vão embora, deixam as crianças lá e, como temos que avisar os casais de onde veio esta criança e tudo mais, muitos casais ficam realmente muito aflitos em adotarem uma criança que não se sabe mais tarde que quadro vai apresentar diante daquela lesão cerebral. Então, isso é uma coisa que é uma panorâmica, uma geral que eu estou fazendo para você, dizer que demora mesmo, demora para adotar, demora por várias razões. Eu costumo ainda brigar muito pelas nossas varas da infância e juventude, que ainda não têm o suporte que deveriam ter, não é? Os nossos juízes da infância e juventude são verdadeiros heróis, trabalhando dia e noite, com poucos técnicos, pouca gente da área técnica, da área da psicologia, do serviço social. Sem eles não existe vara da infância e juventude, são poucos técnicos e os juízes se desdobrando com esses poucos técnicos. Enfim, nós precisaríamos ter uma infraestrutura muito melhor. Acho que é inconcebível um juiz da infância e juventude ter uma acumulação de, por exemplo, fazer júri também, cuidar de execução penal. Eu acho que juiz da infância e juventude tem que ser juiz da infância e juventude e ponto final. Mas não é isso que acontece em muitos lugares, né? Mas, enfim, a gente
luta por isso. Então, daí uma demora. E a demora também, em homenagem ao devido processo legal, que muitas vezes não se completa em 2 anos, né? Às vezes, e eu acho isso importante, que aqueles que estão sofrendo a destituição tenham uma defesa completa, para mostrar que não é aquilo que as acusaram, elas têm o direito a essa defesa. Outra coisa, queremos saber também para quem nós estamos entregando essas crianças. Então é necessário, são poucos os técnicos, demora para ter uma pesquisa social, uma perícia psicológica, então tem lá a sua demora. E também, muitas vezes, porque os casais fazem muitas exigências. Garanto para você que se você chegar para adotar uma criança e falar, aceito qualquer criança, esta criança vai chegar muito antes daqui eu quero. Por quê? Porque eu quero menina recém-nascida branca. Entendi. Não é? Então a sua, quando você chega e fala, não, eu quero uma criança, talvez até um pré-adolescente, e quem sabe até, o que é raríssimo, quero um adolescente, não há problema nenhum, não é? Vai rápido, vai mais rápido. Agora, se eu faço muita exigência, demora. E a criança e o adolescente, né, que já tem essa dificuldade um pouco maior de ser adotado, como essas pessoas podem se candidatar à adoção? Elas comparecem à vara da infância e juventude do local onde elas moram. Comparecem, vão ter uma entrevista com um assistente social, né? Vai pegar os primeiros dados, vão começar a frequentar reuniões, vão começar a serem entrevistados e, de repente, eles são habilitados. Tá. Daí eles entram na famosa fila, que daí um monte de gente me liga, não anda por essas razões todas que eu contei para você. Então entra nesta fila e daí começa a aguardar. Continua assistindo palestras, tem grupos fantásticos, grupos de apoio à adoção que participam desses momentos da vida dos pretendentes, passando as experiências. É uma coisa muito, muito, muito bacana, né? E daí começa um período provisório, não é? De uma guarda, ainda não saiu a adoção, aquele casal que já está apontado para adotar aquela determinada criança começa a visitar a criança no abrigo, depois leva para ir para o cinema num sábado, daí passa a ficar no fim de semana, devolve para o abrigo, vai se adaptando, aquela adaptação mútua entre criança e o casal, a pessoa que quer adotar, não há necessidade de ser um casal, há possibilidade de adoções homoafetivas, 2 homens, 2 mulheres podem adotar, alguém sozinho pode adotar, né? Enfim, a coisa vai correndo dessa maneira e culmina com a adoção. Nesse período de guarda, a criança pode ser devolvida. Tá. Pode ser devolvida. Se não houver uma adaptação. Agora, o Ministério Público está muito atento a esse tipo de coisa. Se eu devolvo uma criança por um motivo grave, eu tive um primo que estava na fila de adoção e quando estava para sair, as crianças tinham acabado de sair para o período de guarda e foi detectado que ele estava com câncer terminal. De repente foi fazer um exame, passou mal, foi fazer um exame e notaram que ele estava morreria em pouco tempo. Ele teve um motivo absolutamente justo para falar, não quero, né? Sim. Esta criança que já teve uma rejeição, agora vai se sentir rejeitada pela própria vida com a minha morte. Agora que ela está me conhecendo como pai, de repente esse pai que ela teve agora vai morrer daqui a pouco. Sim. Então, devolveu.
Agora, outra coisa é devolver porque o menino é levado, acabou de jogando bola dentro de casa, quebrou o meu vaso de estimação. Quando Né? nasce... Então eu não quero mais, devolvo. E o Ministério Público está atento, ou seja, quer devolver? Devolve, eu não posso te impedir. Mas você vai pagar uma indenização por dano moral a esta criança pelo fato dessa criança estar sofrendo mais uma vez uma rejeição na vida, tá certo? E essa indenização, é evidente que tem todo um processo, a pessoa tem o direito de se defender, né? E esse processo, quando chegou ao final, esse dinheiro, essa indenização é deixada numa conta judicial, né? Quando essa criança completar 18 anos de idade. E o que é o estágio de convivência? Exatamente esse período. Em que a criança já está comigo, mas eu estou vendo se está tudo bem, se a criança está se adaptando e sob as vistas do Poder Judiciário pelos seus técnicos, não é? Tá. E daí, se tudo correr bem, e no geral corre, não é? Há casos, claro, de devolução. Deixo claro que depois de adotar não há que se falar em devolução. Né? É a mesma coisa do meu filho biológico que me desagrada, vou devolver meu filho biológico para quem? Não tem. Né? Não tem devolução. Mas nesse estágio de convivência há a possibilidade de eu não querer mais, com essa ressalva que eu fiz. Precisa ver o motivo porque eu não estou querendo mais. Então, pela explicação macro que o senhor passou, as pessoas, os casais que tiverem interesse em uma adoção mais rápida e que não tiverem tantas exigências, eles podem procurar esses grupos, esses centros de adoção. Todos têm que procurar o Poder Judiciário, a Vara da Infância e Juventude. Perfeito. E quanto menor for a minha exigência, com certeza a minha adoção vai andar mais rapidamente. Tá. E o que seriam os apadrinhamentos? Apadrinhamento é o seguinte, eu não vou adotar, mas eu tenho disponibilidade, eu gosto muito de crianças, então eu vou apadrinhar uma criança. Então, durante os feriados eu vou levar essa criança para minha casa, ela vai brincar com os meus filhos, no Natal a mesma coisa, vou levar ela para passar férias, mas eu não estou adotando. A casa dela continua sendo o abrigo onde ela está. Então eu visito, eu banco financeiramente esta criança, tá certo? Ela precisa de cuidados médicos mais fortes, eu vou bancar isto, vou querer colocá-la numa escola bacanona, tá? Entendi. Ou então não vou gastar nada com isso, eu vou gastar meu amor. Eu vou dar o meu amor, vou dar o meu afeto, eu não tenho dinheiro para ficar pagando escola nem nada, mas tenho o suficiente para ir passear com elas. Então isso é um apadrinhamento. Entendi. E a adoção internacional, como funciona? Ótima, viu? Ótima. Diminuiu muito, acho que não só o Brasil está em crise, acho que o mundo está em crise, né? Então deu uma diminuída grande. Eu já fiz parte da Comissão de Adoção Internacional, trabalhei bastante nisso. Os estrangeiros eu acho que são melhores do que a gente, eles são menos preconceituosos, né? Eu me lembro daquele casal norueguês mais branco do que a neve, cabelo não era nem loiro, era cor de palha, que adotaram 3 meninos negros de 10 anos, de 8 e de 6 anos. E na partida, né, eu fui fazer uma brincadeira com o pai adotivo, quase apanhei dele. Eu fiz uma pergunta, uma provocação idiota, eu não precisava ter feito isso, mas eu resolvi perguntar como é que o senhor vai conviver com esta diferença? Ele fechou a cara para mim, olhou para mim e falou, que diferença?
né? Quer dizer, não precisava ter feito essa pergunta tola, né? Mas fiz. Aquela senhora italiana que eu fui contar para ela que aquela criança que ela estava levando para a Itália, aquela criança estava com AIDS, 3 anos de idade. Tinha acabado de chegar um relatório do hospital que a criança tinha AIDS. E eu expliquei para ela, e ela, com muita generosidade, com uma simpatia imensa, ela virou para mim e falou: doutor, isso não muda em nada o nosso amor. As notícias que eu tenho é que esta menina hoje já é uma advogada formada pela Universidade de Bolonha, né? Me mandaram há um tempo atrás uma fotografia dela, uma linda loira, né? Com AIDS e tudo, advogada formada pela Universidade de Bolonha. Maravilha. Aquele homoafetivo holandês que veio, não é? E escolheu aquela menina de 6 anos de idade com síndrome de Down, que hoje é violinista na Orquestra Sinfônica de Amsterdã. Olha só. Né? Então, os estrangeiros são melhores que a gente, eu acho, eles são muito mais livres, eles talvez tenham um coração maior, uma cabeça mais aberta, porque não adianta nada você ter um coração maravilhoso e não pensar nas coisas. Para adoção, você tem que ter coração grande e cabeça aberta. Como é que funciona isso? Alguém que quer adotar começa a ser investigado lá fora, na terra dele, por um instituto que passou por um exame que está conveniado, digamos assim, com o nosso Ministério da Justiça. Então, o Ministério da Justiça aprovou aquele instituto italiano, XYZ, ele é investigado lá, todo o material é vertido para o português, mandam para nós, e nós, nesta comissão, examinamos e habilitamos esse casal. E na hora que aquele casal quer chegar, aquele casal sai de onde está e obrigatoriamente tem que permanecer 30 dias aqui no Brasil, e daí sim, sendo examinados, fiscalizados, apoiados pelos nossos técnicos. Depois disso, partem para os seus países. Fantástico, desembargador. Eu gostaria, antes de fechar o nosso programa, só de lhe fazer uma pergunta que a gente costuma fazer para o nosso público em geral, que geralmente são estudantes de direito. O senhor é um magistrado, na verdade, desembargador. Sobre carreira, né? Que dica o senhor daria, ou me fale um pouco sobre a carreira de desembargador, de magistrado, para os nossos estudantes de direito, por favor. Bom, na verdade, eu fui advogado por 20 anos, né? Fui advogado por 20 anos, advogado realmente de encostar o umbigo no balcão, né? Escritório pequeno, durante os 10 primeiros anos da minha advocacia, eu fazia um pouco de tudo, depois me especializei em direito de família. Nos meus 10 últimos anos de advocacia, eu me especializei em direito de família. Eu ia para fórum, examinava processo, fazia audiência, fazia sustentação oral, e depois acabei indo para a magistratura, participava dos organismos, dos órgãos de classe, né? Eu na OAB, eu fui coordenador da Comissão de Direitos Humanos, trabalhei nas prerrogativas, trabalhei na ética e disciplina, né? Trabalhei muito no exame de ordem. Na Associação dos Advogados eu fui conselheiro, fui diretor cultural por muitos anos. No Instituto dos Advogados eu fui conselheiro e sou conselheiro, para o meu orgulho, continuo conselheiro, né? Sou um conselheiro colaborador. O Instituto tem essa abertura maravilhosa de aceitar profissionais de outras áreas do direito que não os próprios advogados, nos chamando de colaboradores. O que a gente pode fazer para colaborar
com esse instituto centenário, fantástico, que é o Instituto dos Advogados, a gente colabora. Então, eu já era conselheiro, continuo conselheiro, e daí pelo 5º Constitucional, em 94, no dia 3 de abril de 94, eu fui para o primeiro Tribunal de Alçada, onde eu fiquei 7 anos. Em 2001, eu fui promovido a desembargador, estou na 3ª Câmara de Direito Público, já faço parte do órgão especial que toda semana se reúne nesse plenário. O meu lugar, eu já sou o 3º mais antigo aqui do tribunal, então meu lugar é ali, já pertinho da presidência. Sou da coordenadoria da Infância e Juventude, eu fui o primeiro coordenador, fiquei coordenando durante 7 anos, hoje sou consultor e desenvolvo na CAPES, que é um serviço de apoio aos nossos funcionários, eu desenvolvo um trabalho muito importante, que é ouvir funcionários que sentem que estão sendo assediados moralmente. Então eu ouço esses funcionários, tomo por termo, tomo providência junto à corregedoria, né? Sou uma ligação da presidência com os funcionários do tribunal nas questões políticas, administrativas, né? E trabalho muito. E a mensagem que eu passo para os nossos jovens advogados é que realmente vale muito a pena ser advogado, é uma profissão maravilhosa, vale a pena ser juiz, vale a pena ser promotor público, não é? Vale a pena ser delegado de polícia quando a gente tem amor, né? Quando a gente tem vontade de participar na valorização das pessoas, né? Eu costumo dizer que poder, para mim, significa serviço. Eu efetivamente detenho o poder no momento em que eu consigo servir as pessoas. Quando eu não consigo servir as pessoas, na verdade, eu não detenho poder algum. E isso é muito similar ao que várias pessoas do Poder Judiciário que a gente entrevista aqui falam. Então, o próprio desembargador Naline, quando me falou o que representa a carreira para ele, ele falou: Fabiana, é servir. É servir. Estar aqui é servir. Se eu não sirvo, eu não sou nada. O título de desembargador não significa absolutamente nada se, com esse poder que eu tenho como desembargador, eu não sirvo o jurisdicionado, eu não sirvo a sociedade. Não vale nada se eu não fizer isso. Então, que fica a mensagem para os nossos novos advogados, que a carreira de magistrado, ela nada mais é do que servir, talvez? Exatamente. Bom, eu encerro por agora o nosso programa. Eu gostaria de abrir para o senhor para alguma consideração que o senhor quiser fazer, agradecendo profundamente a sua presença neste programa de hoje. Sou eu que agradeço ao Instituto dos Advogados, esta entidade formidável, não é? Que tem prestado um serviço notável para a sociedade, para os advogados, para todos aqueles da família forense. Então eu agradeço, né? E podem sempre contar comigo, né? Contaremos, até porque os temas são muito interessantes aqui na sua palestra. Muito obrigado. No seu programa. Bom, nós encerramos por aqui o programa Código de Honra de hoje.